Ontem meu jogo quebrou num playtest. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: por causa de uma interpretação errada de um texto de uma das cartas, a gente meio que teve que parar o jogo. Aconteceu uma coisa inesperada ali e a gente precisou parar o jogo para decidir o que ia acontecer. O que acontece é o seguinte: eu tenho uma carta no jogo, eu vou pegar ele aqui para mostrar, que é essa aqui, ó, é o golpista. Essa carta, o texto dela diz o seguinte: sua carta no salão do baile troca de força com uma carta de outro jogador. Se você vencer, pontue este golpista. Então, a força, que é esse valor da carta que tem aqui em cima, das duas cartas são trocadas, né? Você escolhe duas cartas ali e inverte o número, troca de número uma com a outra. E a gente, para facilitar, facilitar a visualização, estava trocando as cartas de lugar. Então, se eu estou com o baralho azul, troquei a minha carta com a carta do baralho rosa, eu ficava com a carta rosa para mim. Só que isso não pode acontecer. O que aconteceu é que depois da resolução de todos os poderes ali, o jogador que venceu a vaza foi um terceiro jogador que sobrou, que venceu com a carta do jogador rosa, que foi parar na mão dele. Só que aí eu não posso pontuar a carta de outro jogador. Eu sempre pontuo a minha carta. E aí o que aconteceu? O jogador venceu com a carta que não era dele, e porque ao invés de trocar só os valores, a gente estava trocando as cartas. E daí a gente não sabia o que fazer. A gente teve que decidir na hora ali como que esse jogador ia pontuar. E a gente ficou discutindo isso na mesa durante um tempo, né? E aí a gente chegou à conclusão de que na hora lá talvez fosse interessante um golpista pontuar, cancelar o outro, como o bobo faz. Se caírem dois bobos no poder ali, um poder do bobo cancela o poder do bobo anterior. Mas hoje de manhã, pensando nisso e trabalhando para mudar os textos para resolver, eu percebi que isso não resolvia o problema. Lendo o texto da carta, eu percebi, tá, pera, eu não troco as cartas de lugar, eu troco a força delas de lugar. Então a minha carta rosa, que vale 1, passa a valer 5, mas ela ainda é a minha carta da minha cor. E isso resolve o problema. Eu preciso deixar bem claro que a gente não pode mudar as cartas de lugar. A carta do jogador é sempre do jogador. Então aí, apareceu um problema que não era um problema de verdade e eu resolvi o problema só pensando, né, só interpretando a carta. Como é importante a gente interpretar o texto da maneira correta. Né? Talvez eu precise editar esse texto para que a compreensão dele seja mais fácil. O que vocês acham? Vocês já jogaram algum jogo errado por causa de uma interpretação errada das regras?